Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus estamos com mais uma grande oportunidade de meditarmos na Santa Palavra de Deus. Nós temos aqui lição 13, que é o novo homem em Jesus Cristo. É uma lição super importante, mas antes disso eu quero convidá-los para fazermos uma oração ao nosso Deus. Senhor bendito, glorificado, exaltado é teu nome. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Quero rogar em favor dos irmãos, das pessoas que estarão nos ouvindo e que nesse instante estariam nos ouvindo, Senhor, que elas recebam de Ti a bênção da iluminação da Tua Palavra, que sejam, ó Deus, abençoadas em todos os sentidos. A Tua Palavra que nos traz vida, Senhor, nos ajude nesse momento importante da Escola Bíblica Dominical, trazendo esta bênção ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. É uma lição, como eu disse, importante, é o novo homem em Jesus Cristo, é uma lição que trata do novo nascimento, trata também da justificação pela fé, da santificação e fala pouco da glorificação da igreja. A gente vai tentar, se houver tempo, avançar um pouquinho nessa direção, falando da glorificação também. Inicialmente, a gente precisa entender o que é o novo nascimento, né? E o texto que nós não vamos ler, ele está em João 3, de 1 a 16. Todos conhecem esse texto, é uma conversa que Jesus tem com Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um príncipe dos judeus, era uma pessoa importante, fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio, não comparando mal, é como se fosse o nosso STF, uma espécie de um Supremo Tribunal, né, onde os judeus tratavam de diversas questões, inclusive questões que tinham a ver com decisões sobre acusações, sobre heresias, etc., e questões políticas também. E esse homem importante, que também era um líder religioso, conhecedor da lei, né, conhecedor do judaísmo, ele era um mestre ali, ele não sabia o que era novo nascimento, por incrível que pareça, e é incrível, né? A pessoa pode ser um líder, até um líder religioso, sem saber o que é novo nascimento. E nessa lição, a gente vai tentar abordar um pouco sobre o novo nascimento, trazendo esclarecimentos sobre o que é, e se a gente terminar a lição e você estiver sabendo o que é o novo nascimento, já ganhamos, né, muito com esse resultado. O novo nascimento, ele é um nascimento espiritual. Então, as pessoas no mundo, para irem para o céu, elas precisam nascer duas vezes. A primeira é o nascimento natural, que nasce do pai e da mãe, ele tem vida natural, que emerge ali do pai e da mãe, né, através do casamento, relação sexual, etc. E a pessoa nasce da carne, como Jesus disse. Mas o nascimento, o novo nascimento, seria o segundo nascimento, e nem todos os seres humanos vão nascer de novo, é um nascimento que é espiritual. E o curioso é que ninguém pode produzir o novo nascimento. Nem um homem pode produzir o novo nascimento, um homem sobre outro, nem o próprio homem pode produzir o seu próprio novo nascimento. Nenhum anjo, nenhuma criatura celestial tem essa competência de produzir o novo nascimento. A única pessoa que faz isso é o próprio Deus. O Espírito Santo, que é Deus, é Ele que produz, né? É Ele que é o protagonista do novo nascimento na vida do homem. Então, segundo Cristo, nesse texto que ele fala para Nicodemos, João 3,3 e João 3,5, Jesus diz que ninguém pode ver o reino de Deus e ninguém pode entrar no reino de Deus se o Espírito Santo não for o protagonista dessas ações. Então, é o Espírito Santo que abre os olhos espirituais, né? E a pessoa vê o reino de Deus, e é o Espírito Santo que mostra o caminho e a pessoa entra no reino de Deus. Jesus se referindo a esse processo, né? A essa ação do Espírito de Deus na vida do homem que faz ele nascer de novo. Então, primeiro nasce-se de novo, observe,
e depois cresce-se em espiritualidade, né? Então, o primeiro ponto do caminho da vida cristã é o novo nascimento, e a partir dali o cristão vai crescendo em espiritualidade. Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a tua vida. João 3,3, eu vou ler aqui, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele, depois que a pessoa nasce de novo, é o Espírito Santo de Deus que vem morar na vida do penitente, daquele que se converteu. É o Espírito Santo que vai ensinando, convencendo, limpando a pessoa, transformando a pessoa pela palavra de Deus. O Espírito de Deus é que é o companheiro eterno que vai estar em nossas vidas. O novo nascimento, como eu disse, é o início de uma caminhada, de um aperfeiçoamento espiritual ou perfeição espiritual. Por isso que o título da lição fala o novo homem em Jesus Cristo, e no início da lição nós vamos ver, aqui o autor diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Então, está se falando não só do novo nascimento, mas também a consequência do novo nascimento, que é um crescimento em espiritualidade, que nós vamos ver na lição. Bom, só aqueles que são justificados pela fé podem ou vão crescer espiritualmente. Esse é o caso da igreja, tá? Mas o que é então esse tal do novo nascimento? Eu queria convidar vocês para uma leitura aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a situação do homem, e é a situação do novo homem agora em Cristo. Observe, nós fomos, aqueles que nasceram de novo, foram vivificados. Como é esse processo, né? O Espírito de Deus, ele injeta a vida de Deus, que é chamada vida eterna, no homem perdido, vivificando-o. É isso que nós vamos discutir como novo nascimento. Por quê? Porque o homem estava morto espiritualmente. Observe, Romanos capítulo 3, versículo 23, aqui está dito, 3:23, aqui ó: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o estado da humanidade. A humanidade está perdida no Éden. O homem perdeu comunhão com Deus, perdeu tudo de Deus. Observe, o homem foi degenerado, né, na sua natureza, todo o seu ser foi depravado, foi desgraçado, porque ele perdeu a comunhão com Deus, aquela profunda comunhão que ele tinha com Deus. Ele adquire uma natureza inimiga de Deus, uma natureza corrompida, observe, e essa é uma situação de morte. Ele foi deslocado, ele foi deslinkado, usando uma linguagem comum, né, uma linguagem de hoje, do link, etc. Mas ele foi separado da vida que Deus lhe dava, aquela vida de Deus que fluía na vida dele. E ele morre espiritualmente. Significa que a humanidade do jeito que está é como zumbis espirituais, né? Apesar de ter vida física, eles estão mortos espiritualmente. Então, se estão mortos, eles não ouvem espiritualmente, eles não falam nem enxergam espiritualmente. Então, quando esse homem se arrepende e entra na presença de Deus, mediante a palavra, pregação, o que é que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. A capacidade de ouvir, o ouvido espiritual, ele é aberto quando alguém lhe prega a palavra de Deus. Então, ele passa a ouvir, observe, por causa da pregação da palavra, ele recebe a fé da própria palavra, e agora nele é injetada a vida de Deus. Observe que ele abriu o coração, ele se arrependeu dos seus pecados, ele aceitou Jesus como Salvador, e naquele momento acontece um grande milagre. O Espírito de Deus vem à sua vida e injeta nele a vida de Deus, a vida eterna, e ele é vivificado. Observe que o apóstolo falou, vou voltar em Efésios capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: e vos vivificou,
estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos. Ora, mas a gente estava vivo. Não, estávamos mortos, é óbvio que ele está falando aqui de uma morte espiritual, que é esse afastamento de Deus. E agora, o Espírito de Deus nos vivifica. Isso é o novo nascimento. O novo nascimento é a injeção da vida de Deus em minha vida e na sua vida, e a gente passa a ser vivo do ponto de vista de que Deus fez um nascimento, um novo nascimento espiritual. O nosso espírito é vivificado. Antes não tinha-se nada de Deus, né? Agora a pessoa é feita filho de Deus. Antes parecia com o diabo, observe que era o pai dele, agora parece com Jesus. Jesus chamou os judeus de filhos do diabo, né? E se você vê hoje na humanidade, as pessoas, do ponto de vista teológico, aí Paulo escreve para Timóteo mostrando que os homens serão homicidas, soberbos, orgulhosos, etc. Ali são características que o próprio diabo tem, né? Então as pessoas se transformaram, estão sendo transformadas para parecer com o diabo. É isso que é gerado por uma doutrinação que o maligno tem feito na humanidade desde o Éden. Ele quer tornar as pessoas parecidas com ele. E o Espírito de Deus na minha vida faz exatamente o inverso. Eu nasço de novo, eu que era um ímpio, filho do diabo, passei a ser filho de Deus, porque Deus me gerou, porque é um nascimento espiritual. Eu passei a ser filho de Deus, e o Espírito de Deus começa agora a me transformar para eu ser o quê? Parecido com Jesus. É isso que está nessa lição, muito boa inclusive. Romanos 8:16 diz assim, 8:16 de Romanos, nós vamos ler alguns versículos, isso aqui é uma escola bíblica dominical, não devemos, né, deixar de ver a referência da palavra de Deus. O mesmo Espírito, observe, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ele vivifica o meu espírito, o espírito agora está vivo para Deus, recebeu vida de Deus, nasceu de novo, e agora o Espírito de Deus passa a se comunicar com esse espírito que está vivo, do ponto de vista espiritual. E esse Espírito de Deus vai dizendo no meu espírito e no teu espírito, você é filho de Deus. Eu garanto que você é filho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz isso, olha, o Espírito de Deus, ele é o penhor, a garantia da nossa salvação. Observe, ele é o penhor, a garantia, ele é o selo. Então é esse jogo maravilhoso, é essa relação maravilhosa que é estabelecida quando o homem nasce de novo. Passa a ser filho de Deus, ele é injetado na família de Deus e agora ele se comunica com o próprio Deus no seu espírito. É isso que todos nós vivenciamos. Bom, parecer com Jesus, todo filho de Deus parece. Romanos 8:29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Observe, conforme o caráter de Cristo, né? A aparência de Cristo, o parecer de Cristo, conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o projeto de Deus é fazer essa família maravilhosa, né, dos salvos, e ele estabeleceu um modelo. Ele disse, olha, todos os salvos que vão ser meus filhos devem parecer com o filho mais velho, que é Jesus Cristo. Então, todo crente vai parecer com Jesus. E é isso que o Espírito de Deus vai construir na minha vida, nesse processo de transformação, de santificação, é me tornar parecido com Jesus. O grau desta semelhança com Cristo é o que nós chamamos de espiritualidade. Quanto mais o crente é parecido com Jesus na maneira de pensar, no procedimento, nas ações, nos sentimentos, tudo aquilo que Jesus é e representa, o caráter de Cristo, à medida que eu for ficando mais parecido, isso significa que eu estou avançando em espiritualidade. É isso que está em jogo. E todo aquele que é nascido de novo está em pleno processo, em franco processo de crescimento espiritual. Aquele que nasce de novo é inocentado, observe, por Cristo, porque foi Cristo que assumiu, observe, na cruz todos os nossos pecados. Ele foi o nosso substituto.
e assumiu toda a nossa culpa e maldição ali. Então, aqueles que estão em Cristo foram justificados pela fé. Então, com isso, eu faço uma introdução, um resumo da lição que a gente vai entrar exatamente nesse momento. Ok? Então, está mais ou menos assim, explicado de uma maneira bastante rápida cada tópico que foi apresentado na lição 13. A lição, ela começa indagando se é possível, observe, alcançarmos a perfeição espiritual, se é possível. Eu vou chamar você para lermos um texto em Gálatas capítulo 5, versículo 17 e 18, que dizem assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha, irmãos, o que está dito aqui? Está dito que existe uma... Aliás, eu vou avançar um pouquinho para ler... aliás, eu li o 17, que fala dessa briga, dessa guerra interna que tem dentro do ser cristão, dentro do coração ou da mente daquele que nasceu de novo. Porque a natureza corrompida, ela ainda está incrustada nessa carne, nessa minha carne, nessa tua carne. Já nascemos assim. E ela só vai desaparecer quando nós formos para o túmulo, que virá pó. Ou no momento, quando Jesus vier, se não tivermos mortos, no momento que formos arrebatados. Vamos adquirir um corpo, né, perfeito e espiritual, fora dessa contaminação da natureza corrompida. Mas a natureza corrompida, ela se mantém, e diz a Bíblia que ela é inimiga de Deus, né? Ela é contrária aos propósitos de Deus. Quando ela vê a lei de Deus, os ideais de Deus, ela se levanta contra eles, ela não se submete. É uma natureza que é antagônica, é inimiga de Deus, como a própria Bíblia diz. Então, ela nunca vai se submeter às coisas de Deus. Então, essa natureza corrompida está na minha vida e está na tua vida. Graças a Deus que nascemos de novo. Isso significa que o Espírito de Deus mora em mim e mora em você. E em 1 Pedro 1,4 diz que nós fomos feitos participantes da natureza divina. Olha agora a diferença entre nós, nascidos de novo, e aquele que não nasceu de novo. Aquele que não nasceu de novo só tem natureza corrompida. E nós temos natureza corrompida, mas somos feitos o quê? Participantes da natureza divina também, porque o Espírito de Deus está em nós. Esse texto em Gálatas está dizendo que no nosso dia a dia existe uma guerra, uma cobiça. A natureza corrompida quer dominar o meu arbítrio e o Espírito de Deus quer dirigir o meu arbítrio. E os dois brigam entre si. Observe, vou ler de novo o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito. Carne aqui é sinônimo de natureza corrompida, tá certo? E diz mais, e o Espírito contra a carne. Os dois vivem se digladiando no meu interior, no teu interior. É assim que funciona. E todo crente sabe que isso é verdade. Diante da possibilidade do pecado, seja ele qual for, a natureza corrompida nos dirige imediatamente para cometer aquele pecado, né? Basta você ir no trânsito. Você está aqui tranquilo com sua família, passa uma pessoa na frente, faz um corte desnecessário, colocando a vida da sua família e a sua vida em risco, fazendo a maior barbeiragem. Imediatamente a nossa carne, né, tem a tendência de se revoltar, de brigar, de tomar satisfação, mas na mesma hora o Espírito de Deus dentro de nós diz: olha, ora por esse ímpio, ame. É isso que acontece no nosso dia a dia, diante das diversas possibilidades do pecado. Qual é a diferença? A diferença é que nós não estamos mais sujeitos, observe, ao império do pecado. O pecado não terá domínio sobre as vossas vidas, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O poder da graça do Senhor Jesus se manifesta em nossa vida. O caráter de Cristo, né? O fruto do Espírito. E a partir dali nós conseguimos dizer não ao pecado. É nesse contexto que a gente responde essa pergunta, a primeira pergunta da lição.
se é possível alguém alcançar a perfeição espiritual. Do ponto de vista humano, observe, já que nós não estamos livres ainda dessa natureza corrompida, a resposta é não, né? A gente não consegue, eu estou entendendo perfeição aqui como a perfeição do próprio Cristo, que é o nosso alvo. Então, por mais santificada que seja a minha vida, sempre vai ter falhas. Quanto mais nos aproximamos da luz, vamos dizer, Jesus está aqui, quanto mais próximo de Jesus, mais a sua luz nos ilumina. E coisinhas que estão escondidas no nosso caráter vão aparecendo, coisinhas que a gente não estava enxergando. Aí a gente se aproximar mais significa mais espiritualidade, mais amadurecimento espiritual. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais coisinhas no nosso caráter, lá no íntimo, a gente vai descobrir que a gente tinha isso, que a gente tinha aquilo. Eu vou te dar um exemplo interessante. Eu era solteiro, há alguns anos atrás, né? E depois que eu casei, eu percebi que havia coisas no meu caráter que eu nunca tinha percebido. Por que isso? Porque precisava ser provocada na convivência a dois, que só o casamento trouxe. E em muitos momentos eu dizia assim, como? Eu não era assim, mas por que está acontecendo isso? Eu não sabia que eu tinha isso dentro de mim. Por quê? Porque agora numa convivência com outra pessoa, certas dimensões, né, do nosso caráter começam a aparecer. Do mesmo jeito, eu estou num relacionamento com Jesus Cristo, estabelecido a partir do dia do novo nascimento. E nesse relacionamento, eu estou andando com Jesus. Andando com Jesus, eu vou aprendendo com Ele. As nossas falhas de caráter vão aparecendo. E o caráter de Cristo vai sendo forjado em nossa vida. Isso é um crescimento de espiritualidade, tendo como direção a perfeição de Cristo. Do ponto de vista de Deus, a cruz, ela é suficiente para trazer toda a humanidade para a perfeição completa. Porque a obra que Cristo realizou, ela tem efeito eterno. E se esse meu aperfeiçoamento avançar nas esferas espirituais, há autores, exegetas, eruditos que dizem que nós vamos avançar em espiritualidade mesmo na eternidade. É uma linha teológica que defende isso. E nunca vamos conseguir chegar lá, no 100% da perfeição do próprio Deus. Mas vamos crescendo, vamos crescendo. Então observe, do ponto de vista da cruz e da ressurreição e da obra de Cristo, o que Cristo fez foi infinitamente completo. Nos garantiu um crescimento de espiritualidade por toda a eternidade, que começa aqui na terra. Olha a importância da obra de Cristo. Ela é eterna, ela é cosmológica, ela avança o universo, ela avança os universos. A glória de Deus foi revelada ali na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. É disso que estamos falando. Então, é a obra de Cristo, os seus méritos eternos, né, em seus méritos eternos, esses méritos que nos garantem toda a fonte de poder e graça que necessitamos para vencer e crescer. Essa é a obra de Cristo. Do ponto de vista humano, já vimos que não é exatamente possível conseguirmos essa perfeição, olhando desse ponto de vista de 100%, mas do ponto de vista da obra de Cristo, óbvio, o que Deus faz é completo, o que Deus faz é todo poderoso. Observe que quando Jesus morreu, ele disse assim, está tudo consumado, mas você vai lá no texto, na Koiné, está dito, está tudo completo, não faltou nada, meu Pai, que eu não pudesse fazer do plano da redenção que nós mesmos presumimos, planejamos. Tudo foi feito e com valor eterno. O sangue de Jesus tem valor eterno, né? A obra de Cristo na cruz, na ressurreição. Ele ressuscitou, injetou em nós a semente da ressurreição. Isso vem desde o novo nascimento. Observe, Romanos capítulo 8, eu gosto muito desse versículo, 8:11 de Romanos, que diz assim, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, que é o nosso caso, observe, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. É o Espírito Santo de Deus, é a pessoa divina que vai levantar a igreja na ressurreição, que vai levantar a igreja no arrebatamento. E
qual é o fundamento disto? É a ressurreição de Jesus Cristo, que pode ressuscitar toda a humanidade para a glória, se essa humanidade receber a Cristo como Salvador. Então, tudo de benefício, a fonte de todas as bênçãos que a igreja tem para agora e para a eternidade, está lá, foi fundada lá na cruz e na ressurreição de Jesus, que tem poder eterno, cosmológico, glória ao seu nome. Os Adões, né? A Bíblia, o texto aqui fala dos Adões, mas antes disso, observe, 2 Coríntios 3, ainda falando sobre isso, 2 Coríntios 3, versículo 18, diz isso aqui, ó: mas nós todos, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Observe, o Espírito de Deus, ele vai nos transformando. Ele tem um modelo que é o caráter de Cristo. Ele vai olhando a minha vida e vai vendo se reflete o caráter de Cristo. Ele vai medir o quanto que a minha espiritualidade está parecida com esse padrão de Cristo. E toda vez que ele olha e vê uma distância, ele vai promovendo situações para que a gente cresça espiritualmente. Claro, com a nossa participação, ele vai nos estimulando, nos levando à oração, nos levando à mudança da mente, nos levando à mudança de atitude, à entrega da nossa cerviz ao Senhor. E é isso que vai fazendo a gente ir evoluindo em glória. A Bíblia fala de glória em glória. Por que que o apóstolo está usando essa linguagem? Porque ele vem falando no texto, eu recomendo que você leia, capítulo 3 de 2 Coríntios, ele vem falando do ministério da morte, né? Que foi o ministério lá da lei, que matava. A lei simplesmente dizia para você, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, aqui está o caráter de Deus revelado, agora se vire. E ninguém conseguia cumprir a lei só condenava nesse sentido. A graça, o projeto da nova aliança faz diferente. Diz assim, ó, o caráter de Deus está aqui, mas eu vou entrar na sua vida com o meu Espírito e vou transformar você para você ser parecido com Jesus. Observe como a segunda aliança, né, o novo pacto faz, por toda a eternidade, para sempre, Deus faz esse pacto com a humanidade, de transformar a humanidade para que ela seja parecida com Jesus. E aí o apóstolo sai argumentando que quando Moisés desce do monte, né, com as tábuas da lei que trazia a morte, ele tinha uma glória, ele refletia uma glória, porque ele estava diante de uma teofania e refletia no rosto dele, ele teve que colocar um véu. E ele diz, olha, se o ministério da morte era glorioso, imagine agora o ministério da vida, o ministério do Espírito Santo de Deus, que é o que a igreja vive essa glória, e ela vai sendo transformada de glória em glória. Glória em glória aqui é a evolução da transformação da vida, do caráter do crente, e o apóstolo usa essa linguagem que ele está fazendo essa referência com o que aconteceu lá com Moisés, ok? Bom, então a base de tudo isso é a obra de Cristo, a obra da redenção. Agora a lição parte para falar sobre os dois Adões, né? O primeiro Adão, ele pecou, né? E ele trouxe desgraça, trouxe derrota, trouxe maldição, trouxe escravidão. Foi isso que o primeiro Adão fez, trouxe para toda a humanidade. Ele era o chefe, vamos dizer assim, da humanidade, a cabeça federativa de toda a humanidade. Todos nós estávamos em Adão, e quando ele pecou, nós pecamos juntos. E todo mundo nasce já com a condenação do pecado de Adão. Todos, não sobra um. E ele trouxe, portanto, essa separação da glória de Deus, né? Essa separação da vida de Deus. E nós fomos destruídos nesse sentido, a nossa comunhão foi destruída. O que é que o segundo Adão faz? O segundo Adão é Cristo, né? Cristo, perfeito, Cordeiro imaculado de Deus, sem nenhum pecado, né? Ele removeu a maldição. Por isso, queridos, que não existe filho de Deus amaldiçoado. Não tem maldição na sua vida, isso é pregação herética. Todo filho de Deus é abençoado. A Bíblia diz que Jesus assumiu a nossa maldição na cruz do Calvário para me dar direito à promessa do Espírito. Então nós fomos abençoados, eu sou abençoado, você é abençoado, a igreja é abençoada. Não existe filho de Deus amaldiçoado. Tem gente querendo ganhar dinheiro
com isso, dizendo, você está com problema, você está sob maldição, vem aqui que eu vou tirar a maldição da sua vida, porque Deus me deu uma bênção particular para eu tirar a maldição da sua vida. Agora só vou dar essa bênção a você se você me pagar. Então, irmãos, maldição, né? Maldição hereditária, inclusive. Isso é uma grande indústria de fazer dinheiro na igreja brasileira, em muitas igrejas. A gente tem que abandonar isso e olhar os méritos de Cristo. Observe, Adão caiu, né? A humanidade caída está em Adão. Olha lá, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, o pecado era pré-existente de Adão, o pecado vem das esferas celestiais, inclusive, foi o Lúcifer que fez isso, e pelo pecado a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então toda a humanidade nasce sob maldição, sob a escravidão do pecado, e não caberia à igreja estar usando esse fato para tirar dinheiro das pessoas. Quando eu digo igreja, é alguns setores, né, da igreja que fazem isso, lamentavelmente. Mas devemos olhar para o segundo Adão. Segundo Adão, que é Cristo. Ali na cruz ele assumiu todos os nossos pecados, portanto, todas as nossas maldições, todas as nossas condenações. Ali ele foi julgado, ele foi, por causa dos nossos pecados, foi considerado culpado, foi executado por causa de mim e de você. Ele se colocou, se interpôs entre nós e Deus, foi o nosso substituto, e por isso ele é que trouxe, né, a grande vitória para a humanidade. Em Cristo, que era perfeito, imaculado, em Cristo nós, aquele que não pecou, nós encontramos a libertação. Jesus, ele nos libertou da maldição do pecado, do domínio das trevas, nos libertou da escravidão, nos libertou e nos deu salvação. Esse é o segundo Adão. Então, a primeira humanidade é a humanidade caída, como nós vimos aqui, apenas um versículo, tem diversos outros mostrando essa queda da humanidade. E no segundo Adão, observe, acontece a segunda humanidade, que é uma nova humanidade. Eu chamo nova humanidade. A igreja é uma nova humanidade, que foi uma nova criação de Deus. Observe, 2 Coríntios 5:15 diz assim, 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu queria considerar com vocês que esse texto, traduzido por Almeida, não está muito boa a tradução, tá? Porque lá na Koiné está escrito assim, se alguém está em Cristo, nova criação é. Nova criação é uma nova humanidade que Deus fez, tá? Efésios, vamos ver o capítulo de Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, observe, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Observe, está dito aqui que nós somos criados, é uma nova criação em Cristo Jesus, no segundo Adão. Essa nova criação é Cristo ressurreto e o seu corpo, que é a igreja. É como se vamos representar essa nova criação. Pense num corpo aonde a cabeça é Cristo ressurreto, a cabeça que comanda, e o corpo, que é o corpo de Cristo, se chama igreja. Ou seja, todos aqueles que nasceram de novo formam essa nova criação com base em Cristo, que é o Senhor da glória. Essa é a nova criação que marcha em vitória. Não é essa primeira criação que com o pecado de Adão, caiu e marchou em derrota. Em Cristo não. A Bíblia diz que nós somos ressuscitados em Cristo para viver uma vida de vitória aqui. Então a vitória da igreja está em Cristo. Gálatas, capítulo 6, Gálatas 6, versículo 15. Olha que coisa interessante está dito. Mas...
Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. É isso que o apóstolo Paulo argumenta com base no que o Espírito de Deus lhe revelou. Então, a igreja, ela tem esse grande benefício da sua vida eterna, ter emergido da obra redentora de Cristo. Nós estamos sustentados ali. A Bíblia diz que Cristo é a rocha, a pedra viva, e a igreja é fundamentada em cima dessa rocha. Observe, é exatamente dali que flui a vida eterna da igreja, que Cristo garante por toda a eternidade, porque Ele é eterno. A nossa vida eterna, o nome diz, é vida eterna, né? E por trás dessa vida eterna existe toda uma construção, uma transformação que o Espírito de Deus faz na minha vida e na tua vida para sermos parecidos com Jesus. Muito bem, então, avançando um pouquinho mais, eu tenho aqui já chegando algumas perguntas, já a gente responde. Eu queria falar de batismo nas águas, tá? Aqui na lição, a lição diz, o autor da lição diz que ele erra, no meu entendimento ele erra, eu não tenho nenhum problema de dizer isso, porque ele diz que o batismo, ele tem efeito salvador. Isso não é verdade, né? O ladrão da cruz não precisou ser salvo. Não precisou se batizar. Outras pessoas, ao longo aí da história da igreja, que não precisaram se batizar, alguns não deu nem tempo de se batizar, pessoas que aceitam Jesus exatamente agora, no outro dia morrem, tá? Pessoas que a gente vai no hospital e prega o evangelho, quando termina de pregar, a pessoa aceita Jesus e no outro dia ou no mesmo dia ela morre ou na mesma hora. Não está dito que o batismo tem efeito salvador. O que está dito é, quem crê e for batizado será salvo. A salvação é pela fé. Agora, uma vez que você está no ambiente da fé, você cumpre, né, todo o ritual que a fé requer. Por exemplo, o batismo, ele é uma simbologia de algo que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Então, eu morri para o mundo, né? Eu morri para o mundo e nasci para Deus, nasci de novo. É isso que o batismo representa. Eu mergulhei como símbolo de que eu fui enterrado, né? Fui sepultado, e quando eu saio das águas é um símbolo de que eu nasci para Deus. E isso, além de ter significado, isso é um testemunho público de que você de fato fez um compromisso com Deus. Mas se você morrer sem se batizar, você vai para o céu. Então, dizer isso na lição é muita responsabilidade. Ou a pessoa não entendia o que era batismo nas águas, eu acho que ela está tentando fazer referência ao que está dito no versículo 5, aqui, que Jesus falou para Nicodemos. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, na tentativa de relacionar batismo com essa questão a operação do Espírito com a questão da água, alguns tentaram fazer uma relação do batismo nas águas com a salvação. Isso é heresia. E nossa igreja não entende desse jeito, né? A salvação em Cristo é pela fé. Agora, os que são salvos vão tomar ceia, vão se batizar, vão cumprir todo um ritual que lhe for dado a oportunidade, porque nós somos obedientes aos mandamentos, aos rituais que o próprio Cristo se submeteu. Jesus se submeteu ao batismo, né? Foi João que batizou Jesus. Então, irmãos, é importante a gente corrigir isso. Nascer da água, na realidade, a referência que se faz, a interpretação mais responsável que se faz desse texto, é que está se falando de uma lavagem do Espírito através da palavra de Deus. É isso que está implícito aqui. E isso é simbolizado pelo batismo nas águas, sim, pela lavagem pela palavra. Observe Efésios capítulo 5 de Efésios, versículo 16. Aqui está 5,16. 14, 15, 16. 5,16.
remindo o tempo, não é. Não é 5,16 de Efésios, não é. Tito 3,3, vamos para Tito, acho que eu anotei o versículo errado, não adianta a gente tentar perder tempo agora e procurar. Mas tem aqui, ó, Tito 3,3, que diz assim: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros, etc. Mas apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Bom, e Hebreus... Não, vou para o próximo versículo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então há uma lavagem que o Espírito Santo faz na minha vida. E que lavagem é essa? É uma purificação pela palavra de Deus. Ele vai nos ensinando a palavra de Deus. Hebreus 4, vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela é, digamos assim, ela penetra até o mais profundo do ser humano. É ela que tem essa condição de lá dentro, onde o pecado entrou, é ela que vai nos limpando, é ela que vai nos lavando. Então, é disso que o texto está falando. Então, o batismo nas águas é símbolo de morte para o mundo, né? O homem morre, o homem convertido morre para o mundo e ele ressuscita ou nasce para Deus. É isso que é a simbologia. Então, eu queria abrir esse parênteses para essa questão do batismo das águas. Eu tenho aqui 3 perguntas, eu vou entrar agora em justificação pela fé, mas eu queria responder essas 3 perguntas. Ok, amados, então vamos às perguntas. São 3 perguntas gerais, eu as considero importantes. Quais as evidências para alguém saber que é nova nascida? Olha só, a primeira evidência, eu vou dar meu testemunho pessoal, é que você nasceu de novo, é você ver, sentir, ouvir a voz do Espírito Santo se comunicando com você 24 horas. Isso é nascer de novo. Não é uma coisa teórica, é uma experiência pessoal viva, o Espírito de Deus se comunicando com você, comunicando de uma maneira tão profunda, porque Ele está falando no seu espírito. Todo novo nascido sabe disso. A outra pergunta é: quais as diferenças entre o novo nascido e o batismo com o Espírito Santo? Pois é, eu sei que tem confusões teológicas sobre isso. Há igrejas, há teologias que dizem, não, o batismo com o Espírito Santo é a própria conversão. Nós somos pentecostais e nós temos as 2 experiências e encontramos justificativa bíblica para isso. Novo nascimento, todo cristão é novo nascido. Ele saiu, foi tirado do reino das trevas e colocado no reino da luz. Ele agora está diante do trono de Deus, ele é filho de Deus, o Espírito de Deus comunica com ele. Uma outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é aquela bênção especial de revestimento de poder. Todo crente tem poder de Deus na sua vida, o poder do nome de Jesus. Todo crente pode expulsar demônio, todo crente pode curar enfermos, porque Jesus diz, em meu nome farão isso. Contudo, na época do Pentecostes, Jesus, ele disse, olha, fica aqui em Jerusalém, que eu vou revestir vocês de poder. E desceu sobre eles um poder especial do Espírito Santo, que era uma época de tirania, né? Os cristãos iam enfrentar primeiro a tirania do judaísmo e depois do próprio Império Romano. Então eles foram revestidos de poder para uma obra especial e os pentecostais, eles acreditaram que aquela bênção é para todos que creem, como está escrito no próprio texto, não só em Joel, mas Pedro também disse isso, nós abraçamos. Então é uma bênção extra que só quem recebe é quem é nascido de novo. Nenhum ímpio recebe o batismo com o Espírito Santo. É só para crentes, ok? Que é revestimento de poder e a concessão de dons especiais.
né? Deus batiza e dá dons especiais. O testemunho da igreja, inclusive, é esse. E a outra pergunta é: como ocorria o novo nascimento nas pessoas que viveram no período do Antigo Testamento? Observe, eu não quero assustar vocês, mas no Antigo Testamento não havia Novo Testamento, o novo nascimento. Jesus disse: olha, é necessário que eu vá para que ele venha. Então o Espírito Santo foi dado aos homens no sentido do novo nascimento, da obra da redenção, quando Cristo ressuscitou. Paulo chega até a dizer que Jesus ressuscita para a nossa justificação. Então essa presença do Espírito de Deus dentro de nós, que muda a natureza, né, que transforma, isso é obra do novo pacto. O Senhor falou isso, profetizou em Ezequiel, em Jeremias 31, está tudo lá profetizado. O crente do Antigo Testamento, ele morre, né, crendo no Messias que viria, ele foi salvo pela fé, mas ele não foi nascido de novo. Ah, mas tem Espírito Santo no Antigo Testamento? Claro que tem. Inclusive homens que tinham o Espírito Santo, uma unção especial sobre eles. Mas isso é diferente de novo nascimento. Tanto que, quando aqueles homens pecaram, ou pecavam, o Espírito de Deus se afastava deles. Por isso que Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabia, se ele pecasse, o Espírito Santo era removido da vida dele. Mas ele não era nascido de novo como a igreja é nascida de novo. Se Deus remover o Espírito Santo da igreja, a igreja perde a salvação, simplesmente. Então são momentos diferentes, pactos diferentes, mas o novo nascimento é prerrogativa da nova aliança que Deus faz com os homens, ok? Mas voltando à questão da lição, agora nós vamos falar de justificação pela fé. Que coisa é essa? É o que fala Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos lá para Romanos 5, 1, que diz assim, Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, justificação pela fé. Eu vou insistir e vou para Romanos capítulo 3, que é quando Paulo começa a falar dessas coisas. 3,20 diz assim: por isso, nenhuma carne, ou seja, nenhuma pessoa, será justificada diante dele pelas obras da lei. Aqui é Paulo falando para judeus, inclusive, que acreditavam que a prática das obras da lei o salvaria. Mas ficou claro ao longo da sua história que ninguém conseguiu cumprir a lei. E Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz que todo aquele que não cumprir 100% da lei está amaldiçoado. Então estava todo mundo amaldiçoado, porque ninguém conseguia cumprir a lei. A lei é santa, mas ninguém conseguiu cumprir a lei para ser justificado. Justificado significa aceito por Deus. Aí o versículo 21 diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Observe, Deus agora, o próprio Deus, promove uma situação, promove uma forma de justificar sem a lei, né? E diz, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Por quê? Porque a lei apontava para o Messias, e os profetas também. É no Messias que nós vamos encontrar esse arranjo maravilhoso, que é a obra da redenção. Observe, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Irmãos, o que está sendo dito aqui é que aquilo que não foi possível à lei, que foi levar o homem diante de Deus e ele ser justificado através das obras, e essa era uma crença judaica. Agora Deus promove uma maneira fácil para nós e difícil para Deus, uma maneira fácil de Deus ser propício, de Deus ser favorável. A propiciação era isso, Deus se tornar favorável a mim e a você e me aceitar. Como? Pela fé em Jesus Cristo. Isso é fácil, é fácil crer em Jesus. Difícil foi Deus entregar o seu Filho.
Ou seja, o problema do pecado, o dano que o pecado causou à humanidade, foi resolvido, foi reparado pela obra de Cristo nas nossas vidas. Mas o dano que o pecado causou ao próprio Deus, jamais será reparado. Ele deu o seu Filho e sacrificou o seu Filho por mim e por você. Por isso que salvação, que nesse caso é justificação, só vale pela fé em Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus e basta. Você crê em Jesus como seu Salvador, então você é salvo. Se você se arrepende dos seus pecados, crê em Jesus como seu Salvador, entrega a sua vida, imediatamente você nasce de novo. A doutrina da justificação é uma doutrina belíssima, porque ela é paralela à doutrina da imputação. Vou falar o que significa o verbo imputar. Imputar significa creditar a alguém algo que ele não tem direito, que não é dele. Então a primeira imputação nessa obra da justificação pela fé, a primeira imputação foi o quê? Imputou-se, ou seja, Deus imputou a Jesus os nossos pecados, como se fosse deles. Jesus na cruz do Calvário, ele é o nosso mediador, ele é o substituto, se colocou no meu lugar e no teu lugar, no lugar da humanidade diante de Deus. E os pecados nossos foram atribuídos a Jesus, imputados a Jesus. E ali, sobre ele, vieram todas as sanções que a santidade de Deus havia estabelecido contra o pecado e o pecador. Jesus sofreu todas elas, pagou todas as dívidas, sofreu todas as consequências que o pecado pode trazer para a humanidade, e ele venceu na cruz do Calvário. Essa é a primeira imputação que aconteceu. Você pode dizer, Deus não foi injusto com Cristo ao fazer isso? Aparentemente sim. Mas o que acontece é que quando se percebeu, quando o conclave da Trindade percebeu a obra que podiam fazer para libertar a humanidade, Jesus não foi obrigado, ele disse, foi eu que resolvi da minha vida, eu dou e eu tomo. Então não houve nenhum constrangimento, não houve nenhuma injustiça, né, nesse sentido. Jesus mesmo escolheu porque ele nos amou. E a segunda imputação maravilhosa é que agora Deus me perdoa os pecados, né? Mas o que acontece é que a obra da redenção traz mais do que o perdão dos pecados. O Senhor agora coloca sobre mim, observe, os méritos de Jesus Cristo. Ele imputa a mim a justiça do próprio Cristo. E aí, quando Deus me vê através do seu Filho. Ele me vê com a própria justiça de Cristo sobre a minha vida. Aí Deus faz o quê? Me aceita. Eu sou aceito porque eu estou justificado diante de Deus, porque eu criei em Jesus. Essa é a doutrina da justificação. Observe, justificação com base em quê? Nos méritos de Jesus Cristo, sem a lei. Justificação que me torna alguém aceitável pelo Senhor. Observe, nossa justiça, Efésios 2, 8, que o texto fala também da nossa justiça, tá? A nossa justiça, queridos, como fala em Isaías, a nossa justiça é trapo de imundície diante de Deus. Não podemos competir com a justiça de Deus. Há uma tendência nossa pentecostal de achar que nós merecemos a salvação. Então você diz, não, eu recebi isso porque eu me santifiquei. Isso era o pensamento dos judeus. Mas não há mérito, a nossa justiça é trapo de imundície. Para que fôssemos aceitos pelo Senhor, o próprio Deus trouxe a sua justiça e colocou sobre mim. Por isso que Paulo diz, não é pelas obras para que ninguém se glorie, né? É pela fé no Senhor. Agora, a tua fé e a minha fé deve ser uma fé tão verdadeira que mostre Cristo na nossa vida, que mostre através das obras aquele projeto que Deus presumiu para a minha vida. Ele idealizou uma vida santa para mim e para você. É isso que está em Efésios 2:10 que eu li neste instante. Então, 2, 8 e 9, né, de Efésios, diz assim, 2, 8 e 9 dizem assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E o 10 diz, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, não são as obras que me salvam, tá? Agora, o fato de ser salvo significa que obras de Deus na minha vida vão aparecer. Quais são as obras? Aquelas que Ele preparou, presumiu. Nem sempre uma boa obra é aquilo que Deus presumiu. Existem boas obras específicas que Deus presumiu como estilo de vida para mim e para você. Então, a questão da boa intenção, não, eu fiz com boa intenção, eu fiz através do bom senso. Nem sempre o bom senso converge para a vontade de Deus. Nem sempre a discussão política converge para a vontade de Deus. Nem sempre a nossa ira por justiça implanta a justiça de Deus. É assim que funciona. Bom, qual é o nosso estado jurídico, portanto? A Bíblia fala, né, que a gente está falando de justificação, porque ela tem duas dimensões. A condição judicial e a condição essencial. A judicial fala do nosso estado jurídico. Observe, Jesus fala, João 3,36, vamos lá para João 3,36, que diz assim, observe aqui, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Tem outro que diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do verdadeiro, do unigênito Filho de Deus. Então, irmão, a condição judicial é de que nós já nascemos condenados, como já sabemos, tá? A justificação, ela remove toda a condenação, e tem dois aspectos disso. Como eu disse, a condição judicial, a remoção da condição judicial, de condenados para inocentados. Romanos 8,1 diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus removeu toda condenação judicial. Então eu não sou condenado para a morte espiritual, ok? E tem a outra condição, que é a condição essencial. Há uma mudança na essência do ser. Aí é onde entra a transformação. Realmente nós somos tornados justos. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, Romanos 5, 18 e 19. Diz assim, 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Olha agora o próximo versículo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Observe. É exatamente isso que acontece na vida de quem nasceu de novo. Nasceu de novo, foi justificado pela fé. Qual é a implicação de ser justificado pela fé? É aceito por Deus, passa a ter comunhão com Deus. Deus tem comunhão com ele porque a sua condição judicial foi mudada, ele agora é inocente. A Bíblia diz que nós somos perfeitos em Cristo, Deus nos vê em perfeição, e aí eu passo a não ser mais condenado, acabou a condenação sobre a minha vida. Agora, porque eu fui justificado pela fé. A outra condição é que a minha própria vida no dia a dia vai se transformando numa vida de um justo, porque a justiça de Jesus tem sido implantada na minha vida. É isso que o Espírito de Deus faz, vai mudando a minha maneira de pensar, a mente vai mudando, Romanos capítulo 12, renovação do vosso entendimento, e nós vamos passando a rejeitar o pecado. Observe, é por isso que quem é nascido de novo não volta para o pecado, não vive em pecado, não gosta do pecado, porque a mente dele está sendo transformada, ele vai pensando como Jesus pensa, então ele abandona o pecado, não é com medo do inferno, irmão. Nós abandonamos o pecado porque a nossa mente foi transformada. E nós vemos o pecado como Deus vê o pecado, observe. E aí a gente vai rejeitando o pecado porque não serve mais para a nossa natureza.
Observe, é isso que é a obra maravilhosa de transformação, a transformação que vem. Jesus disse, olha, eu me santifico por eles, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É essa lavagem que o Espírito de Deus faz no processo de transformação. Então Jesus deixou uma trajetória santa, ele diz, eu me santifico por ele. Esse é o caminho que eu tenho que seguir, o caminho de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então é essa trajetória que todo crente anda, que Deus presumiu, que seu Filho cumpriu, que é o caminho da transformação, da santificação, que é um processo, né? Transformação, e eu quero dizer para os irmãos que essa transformação, ela é um projeto de Deus. Então nós recebemos o perdão, recebemos o status de justo, como diz na lição, o tempo está acabando, né? E recebemos natureza divina, irmão. É aí onde faz a grande diferença. O crente tem que pensar, eu tenho que pensar diferente desse mundo. Esse mundo está doutrinado pelo diabo, pensa como o diabo pensa. A igreja pensa como Cristo pensa, não pode se vender à lógica desse mundo. Nós temos a natureza divina. É isso que é a justificação, a consequência da justificação pela fé. Já estou entrando em santidade e a gente vê que essa transformação é segundo a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Vamos ficando parecidos com Jesus. Todo filho parece com o pai, mas ele parece com o pai desde pequenininho, desde quando ele nasce. Um bebezinho aparece com o pai, parece com a mãe. O filho espiritual também, nós nascemos parecidos com Jesus, mas não indica que essa semelhança está na fase da maturidade. Então, o crescimento espiritual é que vai fazendo a gente ficando parecido com o nosso pai, que é o que acontece com os seres humanos, que chegam na fase adulta, e você vê o quanto que ele, de uma maneira adulta, madura, parece com o pai dele. Então, o alvo do Espírito de Deus é me levar a essa transformação, para eu parecer com Jesus, adulto em espiritualidade. É isso que está em jogo aqui, e é isso que a justificação pela fé traz. Então, nós amamos a vontade de Deus, é isso que faz a nossa vida com Deus, e em comunhão com Deus, e a complementação de tudo isso vai estar quando? No arrebatamento, diz a Bíblia, nós vamos ver Ele como Ele é, tá? E aí nós seremos transformados, completamente transformados, nesse nível que estamos aqui, e aí nós entraremos na glória. É importante a gente falar, e não dá tempo, sobre dons e fruto do Espírito. Em princípio, os dons não indicam espiritualidade. O fruto do Espírito indica espiritualidade e maturidade na nossa vida. Então, é importante que a gente fale isso. E 1 Coríntios, capítulo 15, eu vou ler, eu tenho 1 minuto, e vou ler capítulo 15 de 1, não o capítulo todo, mas eu vou ler aqui alguns versículos que falam da glorificação da igreja. Paulo chama isso de mistério, né? E diz assim, e aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento um abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. E os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Imortalidade e incorruptibilidade. Isso é a glorificação da igreja. A igreja vai subir com Cristo, ressuscitada e transladada, num corpo celestial, adaptado para ter comunhão com Deus para sempre, um corpo que jamais será atraído pelo pecado, jamais vai pecar durante toda a eternidade. Isso é a obra da cruz, e são os méritos de Jesus Cristo, glórias ao seu nome, é isso, e esse corpo vai ser imortal, é isso que nos espera. Igreja, o que espera você é a glória, a glorificação. Deus abençoe, muito obrigado.